primeiramente, não poderia aqui deixar de registrar, tivemos a sessão solene de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que foi no SEMEC, aqui ao lado, no antigo cinema, e foi uma oportunidade muito boa para podermos refletir sobre a questão do direito das mulheres, o que falta ainda conquistar, o que já foi conquistado. E também teve um ponto alto, que foi poder homenagear mulheres da nossa comunidade. E eu fiquei muito honrada de poder homenagear, naquela oportunidade, a dona Nena, que é uma costureira de Mairinque, que costura há mais de 70 anos, moradora da Vila Sorocabana. O nome dela eu mesmo não sabia até então, Albina Lopes Proença, porque nós a conhecemos sempre como Dona Nena. Mãe da Irani, do Orlandinho, da Ivani. Hoje tem netos, quase que, acho que, não sei se tem bisneto, mas tem netos. E ela, por toda uma vida de trabalho, costurando na casa dela, sempre recebendo as pessoas com sorriso, é um exemplo para nós do que é a humildade, do que o senso de responsabilidade e a simplicidade causam na vida das pessoas. Realmente, poder homenagear a Dona Nena foi para mim uma honra. Assim como pude encontrar ali inúmeras mulheres que foram homenageadas e outras que não foram, e nós estendemos as homenagens a todas aquelas, as donas de casa, as empregadas domésticas, as industriárias, as professoras e todas as mulheres da nossa comunidade e da nossa região e do nosso país, sempre lembrando, é claro, da nossa presidenta Dilma, primeira presidenta eleita nesse país. Lembramos também da Berta Lutz, que foi a pioneira do começo do século passado até 1934, quando conquistamos a mulher conquistou o direito de voto. E lembrar que, quando nós conseguimos, em 1934, o direito a voto, não votavam todas as mulheres, votavam as mulheres casadas. As viúvas e as solteiras tinham que comprovar que tinham como se sustentar, daí teriam o direito a voto. Os anos se passaram e as coisas foram melhorando. Hoje nós sabemos ainda que nós mulheres ganhamos 30% a menos em algumas categorias profissionais pelo mesmo trabalho, é uma coisa a ser mudada. Nós sabemos que no Brasil a categoria profissional mais numerosa são das empregadas domésticas. São 7 milhões de mulheres, diaristas e empregadas domésticas, que não têm o reconhecimento dessa categoria profissional. E essa é uma luta nossa de todos os dias. Nesta oportunidade também, senhor presidente, não poderia deixar aqui de mencionar algumas questões. Eu percorri algumas escolas e, realmente, eu tenho que dizer aqui, eu acho que nos últimos anos, é a primeira vez que eu vejo o início das aulas, e muitos pais, muitas mães que foram levar seus filhos, observou. Muitas escolas não receberam sequer pintura. Quando eu era pequena, quando eu era adolescente, quando eu chegava na escola, e deve ser a mesma sensação e sentimento que toda criança e todo adolescente tem. A gente chega com o coração aberto, esperando os novos amigos, o professor e tudo mais. E o ambiente conta muito, até para os professores e funcionários. Algumas escolas foram capinadas, a gente vê que não tem mato, mas ainda tem porta lascada, porta que não fecha direito, piso que precisa ser feito, pintura. E isso tem dinheiro na educação. E não podemos admitir. Eu faço aqui um apelo aos pais. Vamos nos juntar nessa questão e cobrar, porque isso tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque as escolas têm que estar como a casa de uma pessoa zelosa. Tem que estar bem. Porque nós sabemos que as diretoras, muitas vezes, e os professores, eles põem a mão no bolso para comprar uma torneira, um reparo de torneira, arrumar um vidro. Isso não está certo. O pesado mesmo tem que ser feito, e tem que ser feito nos meses de férias, dezembro, janeiro, fevereiro. Para quando chegar em março, a escola esteja em condições. Nessa mesma questão das escolas, eu coloco aquilo que eu acho que é o mais triste de tudo,
que é perdurar o período noturno para crianças do ensino fundamental da Porta do Sol. Eu acredito, é quase que é uma coisa inusitada, digamos assim. A Porta do Sol é um dos condomínios que é equiparado às cidades pequenas do estado de São Paulo no orçamento. E até pela internet a gente consegue ver esses dados. É um condomínio de pessoas de alto poder aquisitivo. Nós sabemos que é um condomínio que emprega bastante gente, como caseiro, como pedreiro, como inúmeras profissões. E lá, as crianças de 11 anos entram na escola às 5 da tarde e saem 10 horas da noite. Isso não é inusitado? Isso não é contra a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação. Fizemos a representação junto à Promotoria Pública em 2011. Ainda não obtivemos sucesso, porque o sucesso qual que é? Construir uma escola, porque a nossa representação é de fevereiro de 2011, daria tempo de construir um ano. Ou alugar um prédio e colocar a escola, então é inadmissível e fica aí o nosso protesto. Na sequência, senhor presidente, colocar que, infelizmente, o projeto do deputado Hamilton Pereira, que visitou nossa cidade semana retrasada, no dia 2 de março, almoçou por aqui, falou dos seus projetos, estava presente também o vice-presidente do PMDB, o Binho, e nós pudemos falar de um projeto que para nós é muito importante, que é um projeto que fala sobre um cadastro e um sistema de busca das pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. Em 2010, no estado de São Paulo, desapareceram entre criança, adolescente e adultos 20 mil pessoas. E como falou um delegado da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que ajudou a formatar esse projeto do deputado Hamilton, Arlindo José Negrão, esse delegado, ele afirmou que não possui, ele que é da Delegacia de Desaparecidos, ele não possui a senha para a inclusão de dados sobre desaparecidos no Cadastro Nacional de Busca e Pessoas Desaparecidas. Esse cadastro ele é importantíssimo, porque é a partir daí que você checa as coisas para saber se você rapidamente vai encontrar a pessoa desaparecida. Esse projeto teve várias audiências na Assembleia, o deputado Hamilton protocolou, foi aprovado, mas o governador vetou no total. No total. E eu penso que, ao fazer isso, ele não fez diferente do que ele está fazendo com a gente quando mantém uma delegacia na cidade, naquelas condições que está a nossa delegacia, praticamente destruída. Nem banheiro direito tem. Então, a segurança está nesse pé e, infelizmente, a gente tem que usar a tribuna para colocar isso. Ele não só veta projetos novos, ele veta também projetos antigos, como a nossa delegacia. Nós cansamos de pedir melhoria, essa Câmara aprovou convênio e continua do mesmo jeito o prédio. Eu imagino que alguém, se entrar na cidade, tiver alguma ocorrência que precise ir direto à delegacia, não vai entender nada. O estado que está aquilo, parece que caiu uma bomba, alguma coisa aconteceu, não tem mais o que fazer, precisa de reformas urgentes. O outro assunto que me traz a essa tribuna é dizer que, em relação também a nosso mês, o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8, nós temos duas questões importantes. Uma, Vossas Excelências, aprovando o requerimento, disseram sim, que é a questão do município se conveniar ao Ministério da Educação para o Mais Educação, para possibilitar que o município receba recurso para aquele período após a aula e fazer com que o município tenha o ensino integral, a criança chegar cedo na escola e só sair no período da tarde. Para que ela faça isso, para que isso aconteça, as escolas precisam dar outras atividades para as crianças, no campo das artes, do esporte, da informática. E, para isso, foi aberto no Ministério da Educação um edital e as prefeituras, através dos seus gerentes, vão pela internet acessar esse convênio e fazer esse pedido. Para Mairim, que isso é fundamental. Nós temos aí
Dona Catarina, Granada, Vitória, locais que poderiam começar a ter esse ensino integral, que vai ser muito bom, que vai ser uma garantia de preparo para as crianças do ensino fundamental. Então, eu agradeço de novo a aprovação ao requerimento e sei que esse pedido de Mairim que vai ser muito bem visto no Ministério da Educação e vamos torcer para que a gente consiga esse recurso. Dentro dessa linha, a Presidenta da República também assinou uma outra determinação importante. Para as gestantes do município, dos municípios do Brasil, fica assegurado um valor de R$50 para ela poder pagar a passagem, para ela não faltar nas consultas de pré-natal. Porque os profissionais da saúde observam que muitas mulheres acabam perdendo a consulta ou não indo, porque às vezes não tem o dinheiro do ônibus, mora longe, ou é uma gravidez de risco, ou não tem como. Eu imagino nesse verão tão grave, tão intenso, sair a pé para ir numa consulta deve ser uma coisa maluca. Então, essa medida de R$50 para custear para as gestantes a passagem de ônibus, eu achei assim que vem para fechar aquele ciclo, para a gente poder diminuir a mortalidade materna e melhorar as condições das gestantes, até as condições também do bebê. E não poderia também aqui nessa fala encerrar dizendo que eu aprovo, claro, já de pronto, essa iniciativa da Prefeitura da atualização da tabela. É evidente que aqui é chover no molhado. Eu pensava que a gente ia ter um aumento mais substancioso para os servidores públicos, porque a gente está vivendo um momento que a economia não está tão apertada. Nós estamos vivendo um momento que os repasses estão em dias, tanto da saúde como da educação. Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê crise no velho mundo, na Europa, em outros lugares, e o Brasil consegue se segurar. As pessoas estão pagando IPVA em dia, estão pagando as suas contas em dia. A gente observa que no município a inadimplência não é grande, ela é uma inadimplência próxima dos outros. Então, eu esperava mesmo que a Prefeitura, nesse ano de 2012, viesse com uma proposta melhor de aumento. Na verdade, está adequando a tabela, porque nós sabemos que o salário mínimo que foi aprovado é de 622. O projeto que o prefeito mandou para a Câmara e que mandou agora no início de março, com uma consultoria até dentro está encartado ao projeto, uma consultoria de uma outra empresa que a Prefeitura solicitou, perguntando sobre os prazos e tudo mais, e eles mandaram uma tabela. O menor salário vai ser de R$700, então quase R$80 a mais que o salário mínimo, mas a gente sabe que o ideal seria que a gente chegasse aí nos 980, o mínimo, né, do servidor público, nos 980, e a Prefeitura vai pagar um salário máximo de R$4.115,20. Então, a tabela vai começar em 700 e vai parar em 4.111. Nós estamos, senhora presidente, absolutamente em dia com esse projeto. Se ele tivesse chegado em fevereiro, seria muito melhor. Ele tem aí um prazo que, com certeza, a comissão de orçamento, que eu não vi encartado o parecer da comissão permanente de orçamento, evidentemente ela vai se manifestar, o consultor da casa também. Então, nós estamos absolutamente dentro do prazo. Então, esse é um recado aos servidores públicos, né? Que vamos receber, dessa vereadora, contem com aprovação. Eu tenho certeza que os estudos, aí, os pareceres vão dar conta de que o orçamento do município absorve, por isso até que eu falei dos 3 anos que a gente vem observando, talvez os 980 fosse alguma coisa mais razoável, e dizer, nós estamos em ano eleitoral. A preocupação é essa, evidentemente. Mas eu tenho certeza que, como o prazo que está ali encartado no processo é de 7 ou 10 de abril, tem que estar tudo certo, nós vamos chegar lá sem sombra de dúvida. Se for preciso, semana que vem, a gente faz aqui, Mairim, que não se ganha sessão extraordinária, que está certo, a gente faz sessão extraordinária na segunda, na terça, o dia que for. E aprovar essa atualização dos servidores públicos, porque é uma categoria que contribui com esse município e precisa, sim, ser atualizados os salários. Muito obrigada e boa noite.